a nós. Tudo bem? Então, pessoal, já tem 14 pessoas e acredito que iremos receber outros tantos, né? Então vamos assim adiante, né, com a nossa reflexão aí. Bom, inicialmente eu quero agradecer a presença de todos, né, os que estão aqui participando. Sejam bem-vindos para a gente retomar, né, esse debate sobre cultura organizacional. É algo que, de certa forma, e diretamente permeia a questão da comunicação, porque a gente se comunica justamente a nossa cultura, a gente comunica os valores que são comuns. Por que às vezes existem processos de comunicação que não dão certo? Porque justamente às vezes você tenta transmitir algo que não tem identidade com o grupo, né? Então, falar em comunicação é, antes de mais nada, você reconhecer quais os valores que permeiam, pelo menos os principais valores que permeiam os grupos ali. Então, nós avançamos a nossa matéria, né, na outra aula, chegamos até essa atividade da Marchiori Vilaça, e hoje eu já postei no fórum, iremos desdobrar, que essa atividade ela era descritiva, né? Mas oportunamente eu quero falar sobre isso, mas dentro daquela parte que falava sobre cultura organizacional e sua relação com a comunicação, eu quero trabalhar esse destaque que eu fiz das nossas referências que nós pesquisamos, tanto que eu coloquei em parênteses justamente porque ela vem, né, de um dos autores, e então a aula começa a partir dessa reflexão aqui, onde a cultura da organização é formada, né, faltou um acento ali, mas é formada pelas redes de comunicação formal e informal, sendo que essa aferida pelas expressões dos funcionários e laços informais, a outra ponta do sistema cultural. É importante vocês terem em mente, quando a gente faz essa afirmação, essa reflexão aqui, vocês já ouviram falar da rádio peão, né? Às vezes, a comunicação lá na sala do cafezinho, nos corredores da empresa, é tão importante quanto a comunicação que é passada em memorandos, em e-mails, em chats, em vários recursos. Eu lembro que na prova eu havia comentado com vocês assim uma questão que, para falar se era verdadeiro ou falso, mas que eu tirei de uma de nossas fontes, que o autor ele relata que experiências do meio jornalístico, né, que você normalmente usa para influenciar pessoas, blogs, podcasts e tudo mais, existem casos, né, no mundo, né, até pode ser que no Brasil, mas ele está se referindo em casos em países com uma industrialização e relações de trabalho um pouco diferentes da nossa, onde essas tecnologias ajudam, né, a condensar, a unir as pessoas no mesmo ambiente de trabalho, naquele microcosmo social que são as empresas e as organizações. Então, essa afirmação aqui, esse destaque que eu faço aqui, é para vocês perceberem que é tão quanto importante toda aquela comunicação oficial, né, formal da empresa, aquilo que é dito pela diretoria, que é dito pelo pessoal do estratégico para os outros níveis, o tático e o operacional, também aquilo que é comentado de modo mais despretensioso, que é falado, dito e compartilhado de uma forma assim mais relax, né, assim, sem grandes compromissos, ela também é tão importante quanto. Isso quer dizer assim que você tem que entender que no processo de comunicação quem irá gerenciar isso, ele tem que estar antenado para as várias dimensões que essa comunicação pode vir a ter, desde as que são as oficiais formais, né, aquelas que são mais impessoais, despretensiosas, mas que causam algum impacto. Eu poderia citar aqui a tal da rádio peão, ela é tão significativa quanto os e-mails que os setores mandam para as pessoas lá, né? Não desmerecendo um, não desmerecendo o outro. É que o profissional que irá trabalhar com o planejamento estratégico, ele tem que estar antenado com essas duas situações aí. Pensem sempre que a comunicação interna ela tem necessidade de ser eficiente para você justamente criar uma organização que funcione fechada, que funcione direitinho. Não fechada no sentido de refratária à informação que vem externa, mas fechada, que eu digo, do modo organizado, né? Onde todo mundo ocupando a sua função, sem grandes brechas, sem grandes arestas, né? Porque é onde surgem conflitos e etc. Conhecer a cultura é importante do ponto de vista da organização para aumentar a efetividade dos negócios. Como que você vai apresentar
um bom serviço ou um bom produto se ele não é elaborado de modo coerente dentro da organização. A organização tem que ter uma eficiência, uma organização interna para poder gerar, né, um bom produto, um bom atendimento ao cliente e tudo mais. Então, a cultura você não conhece só a cultura interna, que eu estou falando sobre, né, o endomarketing, aquela coisa toda. Mas eu preciso conhecer a cultura interna, tenho que dialogar com a cultura externa. Gente, o fato que essa nossa disciplina, talvez quando vocês começaram a estudar ela, não tinham noção da importância disso para o sucesso de uma empresa. Então, empresas que não dialogam, que não se comunicam no mundo de hoje, né, na sociedade da informação, é uma empresa sim que irá perder clientes, irá ter alguns sérios problemas nos seus negócios aí. E sob a ótica da comunicação interna, é imprescindível, é importante, né? Não dá para ignorar, pois ajuda a detectar quais são os melhores caminhos para atingir eficientemente o público interno. Então, isso quer dizer que eu preciso me organizar internamente se eu pretendo, né, caminhar e pôr um produto para fora. Às vezes, a gente tem como paradigma assim, as pequenas empresas, né? Desde a padaria da esquina ao, a uma oficina mecânica que tem poucos funcionários e tal. Mas imaginem se vocês um dia tiverem a oportunidade de gerenciar, comandar setores inteiros, com 20 pessoas sobre a sua batuta, né? Departamentos com, sei lá, 50, 70 pessoas. É importante ver que a comunicação hoje não é mais apenas top-down, né? Também ela é bottom-up, né? Quer dizer que você tem que ir de cima para baixo, mas também essa parte de baixo tem que dialogar com a parte de cima. Nós vivemos assim uma tradição que foi desenvolvida principalmente dos anos 90 para cá, que é aquela pegada mais gerencial das organizações. Isso está sendo aprofundado nas empresas públicas, né, no departamento público, nos órgãos públicos, mas essa técnica ela foi aprendida e desenvolvida na iniciativa privada. Então, quando a gente fala assim do modelo gerencial, pensem, né, dentro da organização privada, ela que ensina, né, as outras organizações como agir de modo eficiente, mobilizando, motivando o seu público interno, seus colaboradores de modo interno, para daí sim ter um produto ou um serviço para entregar, né, para o público externo. Então, gente, pensar numa comunicação eficiente é, antes de mais nada, a gente pensar numa qualidade e sobrevivência do próprio negócio, né? Então, a cultura organizacional ela vai se desdobrar das da comunicação, onde a comunicação ela se apropria de elementos constitutivos do universo simbólico da cultura geral, né? Vejam vocês que as pessoas dentro de uma empresa elas tudo bem, elas trabalham na empresa, não importa de onde que a empresa vem, mas a parte dessas pessoas, a grande maioria, elas moram, né, na mesma região, no mesmo local onde a empresa está sediada, seja um escritório, seja uma indústria, seja um comércio, atacadista ou varejista, mas os funcionários, colaboradores, eles não são pessoas dissociadas do ambiente cultural geral maior do que na própria empresa. Vejam só que essas pessoa, cada indivíduo, cada um de vocês carrega dentro de si uma série de símbolos, né? Uma série de elementos assim que são abstratos, mas que ajudam a te compreender o mundo. Então, isso faz parte da cultura. Então, dependendo da região que você vive, de onde você mora, existem pessoas assim que têm uma pegada mais religiosa, ou uma pessoa que faz parte de uma cultura pop mais desenvolvida. Então, cada pessoa ela vai ter um jeitão de ser, e realmente a comunicação ela irá dialogar com esses elementos que foram destacados aqui, ó, histórias, mitos, heróis, rituais, né? E isso acaba, né, transfigurando no jeito de ser da própria organização. Então, a cultura interna um pouco irá refletir, irá transmitir isso aí. Vejam só, por exemplo, ambientes onde tem muitas pessoas religiosas, né, que elas têm lá a sua crença. Então, há uma relação de um jeito, né? Por exemplo, se você fosse uma empresa do Rio Grande do Sul, onde tem lá a Semana Farroupilha e, sei lá, o pessoal decora a empresa com elementos do gaúcho, tradicional gaúcho. Apenas um exemplo para vocês terem uma ideia que a cultura que vem lá de fora, ela entra para dentro das portas da empresa. Quantas empresas vocês já não viram que chega julho, decora tudo com festas, temas juninos, uma coisa toda?
assim, até para motivar, para dar uma animada na clientela. Você entra num estabelecimento, vê um monte de bandeirinha lá. Eu já vi isso em banco, né? O banco, você vai lá para sacar dinheiro, tá cheio de bandeirinha de festa junina para alegrar o povo, dar uma erguida no moral e tudo mais. O que são essas coisas? Se não técnicas de tentar traduzir os objetivos da empresa, né, da organização, com aquilo que está acontecendo ali. Eu coloquei essa figurinha desse rapazinho, esse pequeno empresário de capa e gravata aí, porque dentro dessa questão dos mitos também existem mitos que são construídos no mundo lá fora que vocês não percebem, vocês não se ligam assim tão claramente, mas ele é um reflexo do subconsciente coletivo, né? E por exemplo, né, um que eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais é a própria figura do super-homem, né, que foi construído lá nos anos 30, lá nos Estados Unidos, da ideia do sujeito, ele por si só, o homem de aço, ele por si só carregando o mundo nas costas. E muitas empresas, elas transmitem, e isso está sendo compartilhado em cursos de capacitação, cursos de motivação, vocês já devem ter tropeçado nisso, onde você tem que dar o seu melhor, onde você tem que ser mais forte, onde você tem que ser, a palavra da moda agora é resiliente, né? Só que, né, o super-homem não existe, né? As pessoas, esse mito que é construído é uma visão individualista, né, de como que uma pessoa sozinha irá salvar a empresa como um todo, né? Então, só que isso é construído no universo corporativo, onde as pessoas têm que dar o sangue muitas vezes, né, e trabalhar de modo alucinante e deixando a própria vida de lado. Só que esses mitos, essas ideias, vocês fazem parte. Vocês já devem ter feito um curso que alguém falou disso, dessas ideias, né, para vocês. Então, as empresas, elas se apropriam disso para construir uma cultura. Então, quando você parou para pensar que o super-homem era a ideia, né, do homem empresarial moderno, né? Isso nunca, né? Isso é especificamente nos cursos de comunicação que se debate o significado dessas simbologias. Mas o universo empresarial se apropria muito bem e motiva as pessoas a trabalharem até mais tarde, né? E a gente não se dá conta que nós somos humanos, limitados, né? Não temos as nossas fraquezas, né? O fato é que você irá se apropriar de uma cultura que vem de fora, de elementos que estão lá fora, vão traduzir conforme os interesses da organização. Então, a comunicação ela apenas irá potencializar essas coisas. Mas, pô, da onde que vem a comunicação? Qual é o ponto de partida da comunicação? Ela surge a partir desses elementos que você encontra por aí, né? Então, fica algo para a gente refletir. E quando vocês chegarem em empresas de vocês, procurem olhar no ambiente, né? Essas questões que refletem lá de histórias, mitos, heróis e, de repente, rituais, coisas que vocês se questionam. Puxa, por que que é assim? Por que que de repente tem uma cruz, um crucifixo na parede lá? Por que que tem de repente a bandeirinha no dia da festa junina? Ou quando você recebe teu e-mail, essas pequenas questões motivacionais, né? De puxa vida, trabalhe um pouquinho mais, seja mais forte, seja mais resiliente, fazer um curso de capacitação, tentar interpretar que cultura que está por trás dessas dinâmicas que irão nos pasteurizar, que irão nos colocar dentro de um senso comum ali dentro daquele ambiente, né? Mas vejam só vocês, é tudo dentro de um contexto de comunicação. Bom, a comunicação também apropria-se de elementos na construção e veiculação das mensagens por canais formais. Gente, não existe muito segredo, né, nisso, não tem assim como a gente querer inventar o sistema ultra power, raio laser lá, um negócio super maravilhoso. A gente vai usar o corriqueiro mesmo, até mesmo porque se você trabalhar com sistemas muito complexos, a galera do operacional sapateia, né? Acessar a internet já é um problema. Agora, imagine se você começar a trabalhar questões cada vez mais complicadas, né? Chats e coisa assim. Tem muita gente que não consegue se apropriar. Você tem que escolher o canal de melhor diálogo com o seu público interno. Então, vejam só, então se apropria de meios, né, para poder fazer esses canais formais, para fazer rodar informações e ir adiante informações que são do interesse, né, do pessoal do estratégico, do pessoal da ponta da pirâmide lá. Jornais, boletins,
circulares, as velhas reuniões que muita gente não suporta, né? Tem que reunir para conversar. Eu lembro que eu tenho um livro, já bem velhinho, que ele chama A Teoria Z. Eu pedalei para conseguir esse livro, né? Comprei ele em sebo virtual, estante virtual, e tudo. Mas é um livro de um japonês que ele escreveu como que funciona as indústrias no Japão. E esse livro foi escrito na década de 70, tanto que o livro está caindo nos pedaços. Mas ele estava relatando, assim, em algumas situações, a diretoria, aquele pessoal assim hierarquicamente muito alto na empresa, né, nas empresas japonesas, se reúnem na linha de produção ou num depósito, num lugar mais assim operacional que vocês imaginam, em pé, em círculo, e decidem as coisas de 5 a 10 minutos. Né? Eles decidem a vida da empresa em poucos minutos. Não tem essa de uma mesa de mogno gigante com ar-condicionado, com reuniões de 2 horas. É dentro daquele ambiente assim, onde é focado em produção e meta, as pessoas elas irão se reunir, mas de forma light, leve, rápida e precisa e dinâmica. Então, cada pessoa, né, daquela reunião que todos são lideranças, né, pessoas hierarquicamente muito elevadas, elas em primeiro lugar vão estar num ambiente fabril, né, ou de estoque, não sei lá onde, mas eles vão decidir para que nenhum deles perca tempo, né? Eles vão fazer reuniões enxutas, rápidas e pontuais, né? E com isso, né, eles conseguem uma grande eficiência. E o Japão, nos anos 80, anos 90, né, foi considerado o tigre asiático, e colocou no chinelo muitas empresas norte-americanas, com esse jeitão japonês, né? Então eu vejo que você usa todos esses aparatos aí numa permanente relação de troca com o ambiente. Eu crio, né, essas ferramentas para tanto ouvir o ambiente quanto devolver as informações para ele. Então não é como a gente falava lá do tempo do Rockefeller, né, que vinha as informações de cima para baixo e o pessoal da ponta que se desse um jeito, né? E quando o pessoal lá de baixo estava descontente, o Rockefeller mandava a polícia meter bala neles, que é o que aconteceu no caso que daí teve que chamar o Ivy para poder resolver que quando se pensar mesa de negociação, não tinha mesa de negociação, gente. O diálogo era na base da bala mesmo, né? Chegamos mais ou menos nesse infográfico aqui para vocês depois ver com calma, que vai desde um fluxo descendente para um fluxo ascendente, um fluxo horizontal e um fluxo transversal de informações. O descendente, informações se originando nos altos escalões e sendo transmitidas aos quadros e funcionários por meio de inúmeros canais, entre eles o clássico boletim ou jornal da empresa. Vocês lembram quando a gente estava falando dos primeiros casos de comunicação empresarial? Eu comentei da estrada de ferro Mogiano, né, de São Paulo, que pensem vocês o que era a matriz de uma estrada de ferro, tendo que conversar com todas as estações espalhadas no Brasil, que era um sertão nos anos 20, anos 30, anos 40, né? E mal e porcamente se o telégrafo lá de modo precário para se comunicar. Então, esse é o fluxo descendente, né? O fluxo ascendente, né, de baixo para cima, informações, geralmente sugestões, críticas, apelos oriundas dos funcionários e dirigidas à direção, as sessões de cartas, colaborações, existente entre quase todos os jornais de empresa e particularmente naqueles que foram analisados, que caracterizam esse fluxo. Né? Então, existe sim, né, algo que é produzido de baixo para cima, que na época do Rockefeller era impensável isso aí. A única coisa que se pensava naquela época era meter bala no trabalhador quando estava descontente. Hoje se dialoga, hoje se negocia. E aqui, ó, comunicação, né, gente? Hoje nós temos comunicação, sociedade da informação e da comunicação. Vocês, para o bem ou para o mal, serão os futuros gestores desse contexto aí. Então não dá para a gente simplesmente deixar esse livrinho debaixo da gaveta, debaixo da cama ou trancando na gaveta. Fluxo horizontal move a organização no seu dia a dia por meio da comunicação entre pares, pessoas iguais, de gerente para gerente, né? De colaborador para colaborador, entre setores, o pessoal da logística conversando com o pessoal do financeiro, conversando com o pessoal do RH, situando-se quase sempre no campo informal e por isso sendo chamado de horizontal ou lateral. Então você tem a informação
oficial da organização, e esse fluxo horizontal é assim uma conversa direta. Eu, do RH, converso diretamente com o sujeito da logística, sabendo que existe uma regra que permeia a comunidade da empresa como um todo, né? E tem o fluxo transversal, né? Que é, então você vê que é para todos os lados, cima para baixo, baixo para cima. O horizontal ainda tem que fazer um corte. Tem o poder de subverter as hierarquias ao permitir a transmissão de mensagens entre funcionários de diferentes setores e ou departamentos e mesmo entre níveis hierárquicos diferentes, sobretudo no contexto de projetos e programas interdepartamentais, né? Então vejam só que esse sistema transversal é o verdadeiro, é a comunicação de todos os lados. É claro, tudo de um modo organizado, vai de cada organização, cada empresa criar o seu próprio know-how para poder gerenciar tudo isso aí. Porque senão o que acontece, gente? É aquela bagunça, é cada um por si, Deus por todos, um monte de informação flutuando nos ambientes e você não consegue agregar valor. Eu, quando vejo isso, essas informações aqui, eu lembro, por exemplo, do caso da 3M, que ela, inclusive, tem uma política interna de valorização da inovação. Se o funcionário quiser desenvolver um projeto que venha a ser inovador dentro da 3M, ele tem alguns benefícios de salário, né, de dispensado uma hora antes da sua jornada para se dedicar a essas pesquisas, mas dentro dessa organização que é inovadora, né, a 3M é inovadora, você vê formas de comunicação assim, sem menor pudor, o sujeito do operacional conversa com o gerente, sem precisar passar pela secretária, sem precisar ter aqueles rituais. Veja o modelo japonês que eu usei como exemplo. As pessoas se reúnem no chão de fábrica, né? Altos gestores, altos gerentes, pessoas que aqui no Brasil faltam ser carregadas no andor. Lá no Japão, não, ele é um funcionário igual a qualquer outro, só que com um nível de hierarquia de maior respeitabilidade. O que eu acho bacana desses modelos é que você deixa de lado rituais assim que emperram o processo, né? E você foca no dinamismo, na velocidade e na solução rápida das coisas. Nós aqui ainda temos essa coisa de assim, o gerente, o dono da empresa, aquela coisa meio messiânica, o sujeito quase que intocável, né? Em outras regiões do mundo, as relações elas são mais focadas na produtividade e são, sim, numa pegada mais formal, só que sem grande burocracia, né? Se o foco é produzir bem, né? A gente deixa o orgulho de lado e vai pôr a mão na massa, né? Bom, dito isso, nós temos aqui uma atividade, né? Eu não quero me demorar muito com vocês hoje, para justamente que vocês possam, né, se debruçar em cima dessa atividade e poder desenvolver lá, até porque os fóruns estão contando pontos.